Ah, o ciúme. Uma emoção que, vamos combinar, quase todo mundo conhece. É algo super complexo, intenso e, muitas vezes, bem mal compreendido. Mas, e quando essa emoção, que às vezes parece um sinal de cuidado, se transforma em uma necessidade de controle? Hoje, a gente vai explorar justamente essa linha, que é muito tênue entre o amor e a obsessão. Ok, vamos pensar um pouco sobre isso. Tanto na cultura popular quanto na visão de alguns psicólogos como Frank Pittman, um pouquinho de ciúme é até visto como algo saudável. Sabe, aquele tempero, um sinal de que a gente se importa, de que damos valor àquela relação. Funciona quase como um alarme, um lembrete de que tem algo ali que a gente não quer perder de jeito nenhum. É exatamente aqui que a conversa muda de tom. Porque esse mesmo sentimento, que em doses pequenas pode até fortalecer um laço, em excesso, ele pode corroer e destruir absolutamente tudo. Então a grande questão é, a partir de que momento essa emoção, que é natural, vira algo perigoso, algo patológico? Para a gente entender essa transformação, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos ver a diferença crucial entre o ciúme normal e o patológico. Depois, a gente vai tentar entrar na mente de quem sente esse ciúme doentio, investigar as possíveis origens, as consequências disso e, claro, o mais importante, como encontrar uma saída. Então, vamos começar pelo básico, estabelecendo essa diferença fundamental. Porque de um lado, a gente tem uma emoção humana super comum, e do outro, a gente tem o sintoma de um transtorno psiquiátrico. E olha, este quadro aqui deixa o contraste bem claro. O ciúme normal, por mais doloroso que seja, ele está ancorado na realidade. Existe uma ameaça concreta, e a reação vem a partir daí. Agora, o ciúme patológico, ele cria a própria realidade. Ele não precisa de provas. A simples suspeita já é a certeza absoluta. E contra essa certeza não tem argumento lógico, não tem evidência que funcione. O termo clínico para a forma mais grave é bem forte, síndrome de Otello. É uma referência direta ao personagem do Shakespeare que, totalmente consumido por um ciúme delirante, acaba matando a esposa que era inocente. Só o nome já dá uma ideia da gravidade e do potencial trágico desse transtorno, né? Certo? Agora que a gente já definiu o que é, vamos ver como isso se manifesta na prática. Como é que pensa e como age uma pessoa que sofre de ciúme patológico? Esse transtorno não fica só no campo das ideias, não. Ele se transforma em ações. A vida da outra pessoa vira um interrogatório sem fim. Privacidade? Esquece. Deixa de existir. Cada passo é vigiado. Isso não são ações de cuidado, são rituais de verificação, uma tentativa desesperada de aliviar uma angústia que, na verdade, nunca vai embora. É importante a gente notar que existem variações. Na forma obsessiva, que lembra um pouco o toque, a pessoa até tem uma certa crítica sobre o que está acontecendo. Ela sabe, em algum nível, que aqueles pensamentos são exagerados, que são absurdos. E isso gera um sofrimento imenso, porque é uma batalha interna o tempo todo entre a razão e a obsessão. E aqui a gente chega na forma mais grave, a delirante. Nesse caso, já não existe mais crítica. A infidelidade não é uma suspeita, é um fato consumado, na cabeça da pessoa. É uma realidade paralela, onde qualquer prova de inocência é só vista como mais uma prova de uma traição ainda mais sofisticada. É a pura essência da síndrome de Otello. Então, a pergunta que não quer calar é: por que isso acontece? O que leva uma pessoa a desenvolver uma condição tão devastadora? As teorias para explicar isso são bem variadas. O nosso entendimento sobre isso evoluiu muito com o tempo. Freud, por exemplo, buscou as raízes lá na infância, em impulsos reprimidos. Já a psicologia evolucionista sugere uma base biológica, quase uma estratégia de sobrevivência da espécie. Outras abordagens vão apontar para a cultura. E a neurociência moderna mostra pra gente que a química do cérebro, especialmente um neurotransmissor chamado serotonina, tem um papel super importante nisso. E este slide ilustra uma ideia da psicanálise que é fascinante. O psicanalista Otto Kernberg diz que na cama de um casal nunca tem só duas pessoas, mas seis. O casal real, o rival temido de cada um e o parceiro idealizado de cada um. E são esses fantasmas, esses rivais imaginários, que alimentam aquela necessidade compulsiva de checar o celular, de monitorar cada passo, como a gente viu antes. Essas fantasias do nosso inconsciente são o terreno perfeito para o ciúme crescer. E além das teorias psicológicas, existem evidências biológicas bem fortes. Pesquisas mostram que uma parcela bem significativa de pessoas com ciúme patológico, chegando a 30%, pode ter lesões cerebrais. Isso é um sinal claro de que, em muitos casos, não é só uma questão emocional, mas também neurológica. Agora, a gente vai entrar na parte mais sombria desta análise. O ciúme patológico não causa só sofrimento emocional. Infelizmente, ele é um dos principais gatilhos para a violência. Os dados são realmente alarmantes. Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, o ciúme aparece de forma consistente como um dos principais motivos por trás da violência doméstica e dos chamados crimes passionais. Aquela obsessão pela fidelidade do parceiro acaba se transformando numa justificativa para o controle e, no limite, para a agressão. E o ponto crucial é este, como o criminologista De Griff destaca, a lógica de quem tem o ciúme patológico é distorcida. A pessoa age com base numa realidade que só existe na mente dela. É por isso que as reações podem ser tão desproporcionais, tão violentas. Para ela, a agressão parece uma resposta coerente à traição que ela tem como certa. E o contexto social pode piorar muito essa situação. Em culturas onde a honra de um homem está de alguma forma ligada à fidelidade da parceira, a violência pode ser vista, ainda que de forma implícita, como um jeito de restaurar essa honra perdida. Isso cria um ambiente perigosíssimo onde o ciúme encontra uma justificativa cultural para se tornar violento. Mas, apesar desse cenário todo ser bem grave, é fundamental saber que existe ajuda e existe esperança. Vamos ver agora como é possível tratar essa condição e encontrar uma saída.
Antes do problema se tornar clínico ou até mesmo como um apoio durante o tratamento, algumas estratégias para o casal são vitais. Comunicação honesta é a base de tudo. É preciso criar um espaço seguro, identificar o que dispara o ciúme, estabelecer limites muito claros do que é aceitável ou não e, principalmente, trabalhar a autoestima de cada um. A segurança em si mesmo é o melhor antídoto contra a insegurança no outro. Agora, quando o ciúme já se tornou patológico, a intervenção profissional é indispensável. O tratamento vai variar. Para a forma delirante, se usam antipsicóticos. Para a obsessiva, medicamentos como os ISRS, junto com a terapia cognitivo-comportamental, costumam ter ótimos resultados. E em casos de risco real de violência, a hospitalização pode ser necessária para proteger todo mundo. E a gente termina com essa reflexão. O ciúme, na sua essência, nasce do medo de perder alguém que a gente ama. Mas a linha entre o desejo de proteger uma relação e a necessidade de controlar uma pessoa é perigosamente fina. Entender essa diferença é, sem dúvida, o primeiro passo para garantir que o amor nunca, jamais se transforme em uma prisão.